Estamos gravando. Então vamos lá. No final da aula passada, alguém fez, o gato Terceira Luiz, uma pergunta sobre se a prova seria o mesmo esquema. A segunda prova, P2, seria o mesmo esquema que a primeira. Sim, duas perguntas, o aluno escolhe uma. Eu até brinquei, por quê? Você está achando que porque foi muito fácil, eu vou ter que acertar as contas, ajustar? Não, não tem nada disso, não tem nada disso, efetivamente não tem. Mas depois me ocorreu uma pequena coisa, mas eu já tinha até falado isso aqui em aula. Se vocês não lembram, eu não lembro quando eu falei, mas possivelmente falei mais de uma vez. Quem tiver paciência de ficar procurando nos vídeos lá no YouTube, certamente vai achar, se olhar todos os vídeos. Eu falei, olha, a matéria que a gente cobra no começo do curso é mais simples, no final é mais difícil. Por quê? No começo do curso a gente fala de PIB, índice de preço, basicamente conceitos, apresenta algumas definições e a pessoa tem que fazer algumas contas. No final é mais complicado que a gente está lidando com modelo, então tem que desenhar os gráficos, explicar o gráfico. Então, assim, a prova será mais difícil não porque eu vou querer ajustar as contas com as pessoas, não é isso. Porque a matéria agora é um pouco mais sofisticada, tá? Me parece, pelo menos na minha opinião, a matéria que a gente está dando agora é mais complicada do que só falar o que é definição de PIB, como é que computa um índice, como é que calcula um índice de preço, como é que calcula a taxa de inflação. E vão ser duas perguntas e o aluno escolhe uma para responder, tá? Como foi a prova anterior. Então, lembrei só de deixar esse ponto claro, ok? Dito isso, dúvidas? Então, matéria. Então, a gente estava... Professor, Oi! Eu tinha uma dúvida, mas é sobre um tópico antigo. O que seria? Enquanto eu vou abrindo, vai me falando. É um exercício da lista 6. Exercício? Me lembra Só que é da lista 6. Você se incomoda que a gente escuta, então, no final da aula? Não. Então tá, vamos avançar com a matéria e vamos ver como aí a gente discute no final da aula, com certeza. Então, peraí, só ver uma coisa. Então. Eu estou olhando no lugar errado, eu estou querendo abrir aqui o... Então, me lembra disso, Tamir, tá? No final da aula. E não me deixe ir embora sem discutir o exercício. Agora, aqui, o que eu quero que tem um lugar aqui que tem os PDFs com as minhas notas de aula que eu tenho. E eu estava procurando isso, eu achei. Então, abriu aqui, sim, conforme eu conferi com alguns dos senhores, nós tínhamos feito esses 3 exercícios e vamos começar a discutir esse item aqui, a determinação, o 8.2, a determinação conjunta da taxa nominal de câmbio e da taxa nominal de juros, de E e R. E a ideia geral é que a gente deve colocar os gráficos das figuras 1 e 5 em um único arcabouço. Que diabo é isso, Alexandre? Vamos lá. Figura 1. Isso aqui, gráfico de equilíbrio no mercado monetário. Figura 5. Aqui, nós tínhamos discutido no tópico anterior. A determinação da taxa de juros, da taxa de câmbio de equilíbrio, dado uma taxa de juros, a taxa nominal de juros R chapéu, está aparecendo aqui, dado também o E+, e o R asterisco. Lembra, o E+ e o R asterisco influenciam o posicionamento da curva F. Por exemplo, uma elevação, seja no R asterisco ou no E+, faz com que a curva F se desloque nessa direção, assim, no sentido nordeste. Então, a gente quer botar numa única figura, juntar a figura, os gráficos que aparecem na figura 1 e na figura 5. Ok. Vamos tentar fazer isso. Vamos ver se eu vou ter sucesso aqui brincando e rodando com as coisas aqui no computador. Vamos lá. Me dei um segundinho aqui. Não, isso eu quero deixar aqui. As notas estão abertas. Eu quero abrir isso outro aqui. Aí vou vir aqui. Notas. Isso aqui. Pictures. Essa aqui. Tá, peraí. Eu vou botar essa aqui. Colar. Abrir com Paint. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar este sujeito e ampliar aqui. Está aparecendo, aliás, a minha tela está aparecendo para vocês, né? Sim ou não? Sim, professor. Ok. E aqui, num outro canto, aqui, eu vou abrir a figura 5. Só que agora comigo... Não.
Peraí, eu quero abrir com Paint. Peraí. Figura abrir com Paint. Figura 5 eu abri. Então agora eu vou voltar aqui para essa aqui, só que eu vou arrastar esse aqui para a direita. Não, não era isso que eu queria, não. Eu deformei. Isso aqui, esse aqui. E agora eu quero colar ali à esquerda, este outro aqui, selecionar tudo. Copiar. Aí a gente vai vir aqui, vamos colar. E com sorte eu vou conseguir ilustrar aqui o que eu quero fazer. Então a ideia é que a gente quer juntar essas duas figuras, esses dois gráficos, e colocar num gráfico só. Então, para refrescar, só para a gente nos ajudar a lembrar, eu vou marcar aqui um vermelho, assim, com uma setinha. Eu consegui fazer, né? Parece que o professor Alexandre está com dificuldade. Pelo amor de Deus, né, Alexandre? Presta atenção. Só para a gente lembrar, o M cresce para a direita e o R cresce para cima. O que você está querendo dizer, Alexandre? Estou querendo dizer o seguinte. As variáveis que aparecem ali nos eixos correm na direção dessas setinhas aqui. Tá? Como nós estamos acostumados a ver desde antes da gente entrar, antes de vir para a FRJ, né? Então, o que eu digo aqui nas notas de aula? Então, vamos lá. No primeiro bullet item aqui, eu digo: ideia geral, colocar os gráficos da figura 1 e 5 em um único arcabouço. Procedimento relativamente simples. Gire o gráfico da figura 1 e, para não ter dúvida, o da figura 1, esse que está aqui à direita. Tá? O do mercado monetário. 90 graus para a direita e o posicione exatamente embaixo do outro gráfico. Vamos tentar ilustrar isso aqui. Vamos ver se eu vou ter sentido. Então, aqui eu venho selecionar. Não. Marquei seleção atlética, mas assim, agora eu quero selecionar isso aqui. Girar 90 graus para a direita. E só antes de girar, só atenção, aqui, lembra, esse X é taxa de retorno. São taxas. Aí, inclusive, está aparecendo R aqui, tá? Aqui também é uma taxa de retorno. Então, eu vou girar 90 graus para a direita. Ok? Girei para a direita. Aí, agora, só para evitar confusão, eu vou puxar essa seta para cá, botar lá para baixo, mas lembra, o R está crescendo agora para a direita, que a seta aponta para onde o R cresce, tá? E aí, talvez eu queira botar isso aqui um pouquinho mais curto. Agora eu vi que tem uns borrões que eu botei aqui vermelhos que não precisam. Uns pontinhos vermelhos desnecessários. Vamos ver se eu vou ter sucesso. É só puxar esse aqui um pouquinho para cima. Então, aqui eu girei o gráfico da figura 1 para a direita e agora eu vou arrastá-lo assim, ó. Pronto! Coloquei um embaixo do outro. Tá? Tem uma pequena imprecisão nessa brincadeira que eu fiz aqui. Qual é a imprecisão? É que essa linha pontilhada, ela deveria bater exatamente aqui onde está essa linha reta aqui, tá? Exceto por essa imprecisão, é isso que você precisa fazer. Todo mundo entendeu a imprecisão que eu falei que aconteceu? Querem que eu refaça a brincadeira de novo? Consegui fazer, eu acho que uma vez acho que eu consigo refazer. Quem quer que eu refaça? Ninguém quer? Quem não quer que eu refaça? Vamos lá, gente, me ajudem. Algum aluno quer que eu refaça a rotação e explique o que eu fiz? Luana disse que sim, Luana. Você pediu esse sim, é um sim antigo. É um sim atual. É antigo, tá? Então, é um sim antigo, tá? Vi um sim ali, fiquei feliz. Então, eu não vou refazer. Então, a ideia é a seguinte: aquele gráfico, um gráfico, vai ser rodado para a direita, você move, encaixa embaixo do outro. E o que acontece aqui, agora lembrar que aqui o Nzinho está crescendo nessa direção e o R está crescendo para a direita. Então, o que nos parece aqui é lembrar que o M está crescendo para baixo. Então, tem que ter cuidado quando você olhando rápido, expressão visual rápida, você diz: isso aqui é uma curva crescente. Não, não é. É uma curva decrescente, porque
está acontecendo é que o M está crescendo para baixo, né? Então, desculpa, posso marcar aqui de novo. Vamos lá. Girar 90 graus para a esquerda. Lembra que na situação original, isso aqui era uma curva decrescente. Continua sendo decrescente, não é porque eu movi para lá que ela passou a ser crescente, não. A curva continua sendo decrescente. O que acontece é que quando a gente faz essa rotação, e a variável passa a crescer para cá, visualmente parece que a curva passou a ser crescente. Não, mas não, existe uma relação decrescente entre o Mzinho e o Rzão. Por exemplo, você vai caminhando ao longo dessa reta, o que está acontecendo com o Mzinho? Está diminuindo e o R está crescendo. Então, o fato é que quando você faz esse truque, você obtém a figura 6, que aí está bem desenhada de forma perfeita, tá legal? Então, eu falei, a linha pontilhada, que eu falei que ficou fora do lugar, quando eu fiz aqui rapidamente, rodando e fazendo movimento em tempo real, a linha pontilhada tem que ficar, basicamente, a ideia é, você pega aqui o ponto B, projeta para cá, você acha o valor de equilíbrio do R, e aí você traça a reta vertical associada ao valor de equilíbrio do R. Tá? Perguntas? Então, daqui até o final desta disciplina, que esse é o último tópico da disciplina, a gente vai trabalhar direto com a figura 6. Então, vamos ver o que acontece agora aqui nas notas de aula. Não quero salvar, não precisamos salvar. Então, a gente volta ali para a página 3. Na verdade, 2. Aí esse bullet item aqui, o que a gente acabou de discutir, e o alerta de que o M cresce para baixo. Aí nós vamos fazer alguns exercícios, onde nesse exercício eu vou manter o E mais constante. Então, eu vou tentar fazer o exercício em tempo real. Aqui. Vou pegar, então, aqui a figura 6. Não. Abrir com Paint. Selecionar tudo. Copiar. Colar. Editar, colar. Então, nós vamos trabalhar tomar como ponto de partida esse gráfico. Vou só tirar aqui o chapeuzinho que está aparecendo em algum momento aqui em alguns lugares e botar o subscrito. Então, esse aqui é o equilíbrio inicial no gráfico inferior. Vou usar preto aqui. B1, A1, a taxa de câmbio do equilíbrio inicial, chamando de E1, tá? E aqui a taxa de juros no equilíbrio inicial, vou chamar de R1. Então, essencialmente, a figura 6. Tá? Só troquei, tirei o chapeuzinho, e coloquei subscrito. Então, a gente vai fazer os exercícios. Vamos começar aqui. Deixa eu fazer uma coisa até. Ctrl C. Paint. Colar. Bom, se precisar disso, ele tem a figura salva ali no Paint. Primeiro exercício. Uma expansão monetária. Então, a gente vai ver o que acontece simultaneamente com a taxa de juros e com a taxa nominal de câmbio. A expansão monetária, então, aqui é uma situação inicial, a taxa de... A quantidade de moeda era dada por esse M subscrito 1 aqui. Aí o Banco Central expandiu o M, gerou um crescimento no M. Lembra que o Mzinho cresce nessa direção. Então, o que vai acontecer? Aí aqui é a curva S1, tá? Tem agora uma nova quantidade M2 de moeda, ou seja,
evidentemente M1 é menor que M2. Tem uma nova curva de oferta de moeda, que está botada aqui para frente em azul. Isso deveria ser uma linha reta, uma linha horizontal. Aqui o novo ponto de equilíbrio no mercado monetário, vou chamar de B2, com uma nova taxa de câmbio de equilíbrio R2. A gente projeta o R2, não, a gente não faz pontilhada, né? Aqui a gente coloca uma linha reta cheia. Desculpa. Projeta assim, o R2 para cima. Acho novo interseção, chamar de A2. E aqui tem a nova taxa de câmbio de equilíbrio. E aí, vamos conferir isso com a figura 7. Eu acho que tem tudo que tem na figura 7, tem aqui e vice-versa. A diferença é que a figura 7 é melhor, né? Eu não fiz à mão. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não? Então, vamos fazer o próximo exercício. Desculpa, o que aconteceu aqui? Conclusão. Houve a expansão monetária, a gente teve um ΔE positivo e um ΔR negativo, tá? Taxa nominal de juros caiu, a taxa nominal de câmbio aumentou. Professor, tem que explicar o gráfico? Sim, seria necessário explicar o gráfico, se essa questão caísse na prova. Então, fazer o próximo exercício. Vou trazer de volta aqui a figura que é o ponto de partida. Então, essa é a situação inicial. E esse exercício envolve uma expansão do M asterisco. Aí as pessoas dizem, não acontece nada, porque o M asterisco não é uma variável relevante aqui, nem aqui. Não. Vamos ter cuidado. A gente sabe que quando tem uma expansão de moeda, pela nossa discussão do equilíbrio do mercado monetário, por exemplo, tem um ΔM positivo, então isso gera um ΔR negativo, uma queda na taxa nominal de juros na economia doméstica. Se você fizer essa mesma análise para a economia norte-americana, então uma expansão da oferta de moeda dos Estados Unidos geraria uma queda na taxa nominal de juros dos Estados Unidos. Então, a gente está falando que quando você fala disso aqui, na prática, você está falando em um ΔR asterisco na direção oposta, um ΔR asterisco negativo. Então, a curva F vai se deslocar. Ela estava nessa posição F1, ela vem para cá. F2. E aqui a gente marca um novo equilíbrio, A2. E a gente acha a nova taxa de câmbio de equilíbrio. Então, a nossa conclusão, a taxa doméstica de juros permanece inalterada e a gente tem uma queda na taxa de câmbio, ou seja, a moeda doméstica se apreciou. Permito-me agora comparar este gráfico com o da figura 8. O gráfico está aí na tela. Sim, exatamente isso. Perguntas? Então, vou apagar. Perguntas? Desculpe. No chat, se alguém falou alguma coisa? Tem uma pergunta antiga, talvez, do Arthur. Não, colocou agora. Arthur, você se incomoda em usar o microfone? Deixa eu ver. Eu não entendi muito bem a pergunta. Usar delta... se de delta... Não é, se botar R igual a zero. Para mim, você quer dizer delta R igual a zero. Eu acho melhor, por usar, na explicação do gráfico, usar o máximo de palavras possível. Então, eu não escrevi, houve um delta R igual a zero, colocaria, olha, houve a taxa nominal de juros permaneceu constante, ou a R, escrevi, o Rzão permaneceu constante, tá?
tá certo? Eu tentaria fazer um texto sem abreviação, minimizando a utilização de símbolos. Espero ter respondido. O Arthur já disse que sim. Ok. Então, a gente vai avançar, tentar ver outro ponto aqui agora. É outro exercício. Que, pelo que eu estou entendendo, não há mais dúvidas sobre o exercício que a gente fez agora. Então, vou trazer de novo a figura inicial para cá. E esse terceiro exercício das notas de aula fala em um ΔY positivo. O governo cresceu, expandiu o PIB. Não, o PIB, né? O governo não tem controle assim, sobre o PIB. A ideia é se alguma coisa aconteceu que fez com que o PIB crescesse. Por exemplo, o preço das commodities aumentou, e isso é bom para um país exportador de commodities, como o Brasil, e aumenta o seu PIB. Então, o que acontece? Lá na parte superior, nada. Oferta de moeda, pressuposto que ela fica constante, mas a demanda aumenta. Então, a gente tem que pensar agora aqui o seguinte, e aqui tem que ter um certo cuidado, basicamente. Lembra, uma mudança no Y mexe com a curva de demanda por moeda. Mais especificamente, uma elevação no Y aumenta a quantidade, tudo mais constante, a quantidade de moeda que as pessoas vão demandar. E só tem que ter um certo cuidado, porque lembra que esse gráfico ele não está na posição usual, ele foi rodado em 90 graus. Tá? Então, às vezes, por exemplo, não está claro aqui para mim, na verdade acho que eu sei, mas vou fazer de conta que eu não sei, se a demanda de moeda viria para cá ou para cá. Tá? Então, apesar de eu saber qual é a resposta, vou fazer de conta que eu não sei. Então, eu preocupar. Então, eu sei, olha, o Y, mudança no Y, desloca a curva D. Deixa eu botar um aqui. Ó. Mudança no Y vai deslocar a curva D. Não está claro para onde, porque esse gráfico está invertido. Uma solução simples, se você tiver com papel, você está aqui com o seu papel, não sabe o que acontece, você tem o direito de fazer isso. Inclusive, quando eu era aluno, existe um negócio chamado caixa de Edwards, que você usa no que chama de equilíbrio geral, uma parte da área de microeconomia. Você tem um gráfico assim, aí tem um outro gráfico, esse aqui é para origem A, para o agente, para o consumidor A, esse aqui é para o consumidor B. Você vai pegar esse gráfico aqui, rodá-lo e encaixá-lo no gráfico do outro, dessa forma. Tá? E aí, quando ficava de cabeça para baixo, eu tinha que fazer uma análise referente ao consumidor B. Eu rodava o papel, porque eu preferia rodar o papel do que ficar pensando como é que esse gráfico é de cabeça para baixo. Eu estou acostumado a trabalhar com o gráfico no formato usual. Né? Então, uma das coisas que você pode fazer, se você tiver dúvida, você está com o seu papel na mão, você pode rodá-lo dessa forma e colocar esse gráfico na posição que você está acostumado a usar. Mas também dá para fazer sem rodar o gráfico. Do quadro, por exemplo, eu não posso rodar aqui o quadro. Aliás, até posso, eu já rodei hoje, mas eu vou fazer sem rodar o quadro. Então, só tem que lembrar que esse eixo, os valores estão crescendo na direção, então a gente vem para baixo, assim. Então, vamos lá. Pega essa própria taxa de juros, R1 que já está marcada aqui. Antes do aumento do Y, a quantidade de moeda que as pessoas demandavam era justamente M sobre P. Na hora que o Y, agora a gente está falando que o Y aumentou, elas vão ter que demandar uma quantidade maior. Por exemplo, essa aqui ou essa aqui. Então, a gente teria que ter esse ponto aqui, seria um ponto da nova curva de demanda por moeda. Então, vale para qualquer R que eu pegar. Então, se eu pego uma outra taxa de juros, por exemplo, essa aqui, a conclusão seria a mesma. Essa era a quantidade demandada por moeda, agora vai ter que ser uma quantidade maior. Então, o ponto associado à nova quantidade de moeda que as pessoas estão demandando fica à direita da curva D1. Vale para qualquer R, então a conclusão que a gente pode chegar aqui é que a curva D, a curva de demanda por moeda, se desloca dessa forma aqui, conforme ilustrado aqui. Consequentemente, nós somos um novo equilíbrio B2. A gente projeta esse pontinho aqui para cima, marca o valor R2 aqui e traça uma reta vertical associada a esse novo valor da taxa de juros.
o valor de equilíbrio da taxa nominal de juros. Aí a gente projeta para cá. A gente tem, então, que aí aqui é o ponto A2. A gente tem uma elevação em R e uma queda na taxa nominal de juros. Comparar isso aqui com a figura, a figura 9, que é a relevante aqui, acho que é. Figura 9. Sim, figura 9. Então, comparar isso aqui com a figura 9. B1, B2, isso. Exatamente isso. Dúvidas? Então, voltar aqui para as notas de aula. Vamos ver o que vai acontecer. Ultrapassagem da taxa de câmbio. 18,57. Vamos lá. Então, a gente vai falar da ultrapassagem da taxa de câmbio. E depois, a gente, na seção 8.3, a gente fala de câmbio fixo. Permito-me conferir uma coisa aqui, desculpe. Notas. Não, deixa esse aqui. Uma coisa aqui, peraí. Vamos lá, gente. Hoje é dia 27. Nós temos aula dia 29, dia 4 e prova dia 6, não é isso? Ok. O que eu vou fazer agora, que essa questão da ultrapassagem, ela é longa. Poderia até começar a não cobrir tudo, mas eu tenho medo de começar agora e ficar faltando um pedaço no final. Então, eu vou pular a ultrapassagem, falar de câmbio fixo, que aí a gente liquida isso. Aí, dependendo do tempo que a gente tiver, a gente dá uma introdução na questão da ultrapassagem, ou já deixa o ultrapassagem para a próxima aula. Tá? E aí, ou seja, aí a gente deve, então, tendo em vista o nosso andamento, a gente deve terminar a matéria na quarta-feira agora e a gente fica com a aula de segunda-feira, dia 4, para tirar dúvidas. Dia 4 é segunda-feira, não é? É. Então, eu vou passar para a página. Tem uma pergunta da Luana. Figura 8. Essa aqui é a 9, né? Deixa eu olhar a 8. Sim, obrigado, Luana. Tem no chat, podem ver, a Luana me alertou que na figura 8 faltou o A2. Sim, obrigado, Luana. Aqui, ó. Deveria estar escrito, só que eu não consigo escrever. Edit undo. Edit undo. Aqui, ó. Deveríamos ter chamado esse ponto de A2, tá? Obrigado, Luana. Obrigado. Bom, então a gente vai passar para a página 5, seção 8.3, vamos começar a falar em câmbio fixo. Eu digo, o modelo discutido neste tópico também pode ser utilizado para estudar o funcionamento de uma economia que adota o regime de câmbio fixo. O Krug e o Obstfeld desenvolveram essa abordagem, a análise gráfica, pensando na situação atual, onde as principais economias do mundo estão no regime de câmbio flutuante. Mas eles alertam, você pode usar essa mesma estrutura para analisar o regime de câmbio fixo. Então, vamos pensar que
o que acontece quando o Banco Central efetua uma expansão da oferta de moeda, mas o câmbio está frio. Câmbio frio, o que é isso? O Banco Central diz, ó, taxa de câmbio real-dólar é R$ 5 por dólar. Vários países estão nessa situação. Hong Kong tem câmbio fixo. Se não falha a memória, a Estônia a sua moeda estônia está amarrada ao euro. Tá? Há alguns países que estão no regime de câmbio fixo. E a gente discute, então, o que acontece quando o Banco Central expande a oferta de moeda na figura 11. Bom, vamos lá. Eu consigo aproveitar esse gráfico aqui. Uma pequena diferença que tem aqui. Essa variável que nós tínhamos chamado de E1 aqui. Só um minuto. Vai perder o subscrito. Esse subscrito aqui vai desaparecer. Você vai conseguir apagar. Tem que conseguir apagar sem danificar muito o que estava escrito. O E, que perdeu um pedacinho. Tentar recompor o E. A mão aqui, desculpe. E aqui você vai ver que tem uma barra em cima. A barra em cima, por exemplo, essa variável está feita. O Banco Central fixou a taxa de câmbio no patamar E barra. Tá? E aqui eu disse que isso aqui é o R asterisco. Tem um motivo. O que mais? Aqui é um ponto P, sem o número 1. Ok. Então, essa é a situação inicial. Agora, por que eu estou dizendo que a taxa de juros de equilíbrio, um câmbio fixo, tem, pelo menos no primeiro momento, é igual ao R asterisco? Lembrem que o que está por trás dessa discussão aqui, desse gráfico, da parte do gráfico de cima, é aquela condição de paridade, R igual a R asterisco mais delta. Aí, se você falar que tem alguma incerteza, assumindo a admissão a 20, pode dizer um delta E. Então, a ideia é que no regime de câmbio fixo, isso aqui é igual a zero. Tá? Assim, o Banco Central fixou o câmbio, os agentes acreditam que o câmbio vai permanecer fixo. Que lembra, quem é o delta? O delta é a taxa de câmbio um passo à frente, menos a própria taxa de câmbio hoje, dividido pela a variação do E. Então, o problema é que no câmbio fixo, o E a mais é igual ao próprio E, né? Então, delta é zero. Então, na hora que você diz que o delta é zero, você tem que o R é igual a R asterisco. Então, por isso que aqui está marcado com R asterisco. Esse é o navegador, está falando da figura 11, que aparece logo depois da figura 9. Por quê? Porque a figura 12 e a figura 10 são um pouco maiores, aparecem nas páginas seguintes, particularmente na verdade, a figura 10. A figura 10 é maior, mais complexa, eu botei ela lá no fim do PDF. Então, pulei da 9 para 11. Bom, então agora o nosso Banco Central, ele tenta expandir a oferta de moeda. Aí a gente vem aqui, marca algo que eu vou chamar aqui, chamei de M'. P a gente está mantendo, supondo que ele não varia. E eu coloquei, ao invés de colocar a linha reta, eu coloco essa linha pontilhada aqui. E aí é que a pessoa pensa, olhando para cá, ela pensa, olha, tem esse ponto então, que você até marcou no gráfico, que seria um ponto que eu vou chamar aqui de belinha. Projeto ele para cima.
o valor R' está aqui. E aí, eu também coloquei pontilhado, tentar fazer do mesmo jeito que eu fiz nas notas de aula. Nós teríamos, então, o equilíbrio no mercado de câmbio ocorrendo nesse ponto aqui, ao qual estaria associado essa taxa de câmbio, que eu nem marquei nas notas de aula, vou chamar aqui de E'. Então, você diz, olha, o câmbio aumenta de E' para E'. Mas tem um problema. Por hipótese, o câmbio está fixo. Tá? Por hipótese, o câmbio está fixo. Então, isso não pode acontecer. Então, até você vai ver, tem duas setinhas aqui, uma apontando para baixo. Então, esse deslocamento aqui ocorreu devido, por exemplo, o Banco Central comprou títulos públicos no mercado aberto. Tá? Aí, o que acontece? Tem uma queda, isso puxa a taxa de juros doméstica para baixo. Mas na hora que a taxa de juros doméstica cai, começa a sair capital do país, desculpe. Capital começa a sair do país. E as pessoas começam a... Então, basicamente, quero comprar dólar. Isso tende a puxar a taxa de câmbio para cima. Aí o Banco Central, você pode até pensar assim, o Banco Central tem dois departamentos. Um departamento que cuida das operações de mercado aberto, outro que cuida da gestão das reservas cambiais e do mercado de câmbio. Na hora, tem um pessoal lá no mercado aberto expandindo a oferta de moeda, mas na outra ponta vai ter o pessoal do mercado que lida com o câmbio fazendo o seguinte, vendo a pressão que os agentes estão fazendo, quero comprar dólar, isso puxaria a taxa de câmbio para cima, eles têm que entrar no mercado vendendo dólar, colocando dólar no mercado para impedir que a taxa de câmbio cresça. Então, na hora que então, o que está acontecendo? O pessoal do mercado de mercado aberto está injetando moeda na economia e quase que simultaneamente, o pessoal que trabalha com câmbio está tirando. Porque, veja bem, na hora que o Banco Central vende dólar, ele entrega dólares para os agentes e recebe moeda doméstica. Então, essa curva S', ela tem que retornar para... Basicamente, a oferta de moeda retorna. Pode também pensar assim, no primeiro momento, a oferta de moeda se desloca e durante um período de ajuste, ela começa a retornar para a posição original, de forma que a taxa de câmbio retorne, o equilíbrio no mercado monetário volte a ocorrer no ponto B e a taxa de câmbio continue no patamar R'. Tá? Então, vamos ver o que eu falei aqui nas notas de aula. Figura 11. Equilíbrio inicial são os pontos A e B. Banco Central compra título no mercado e deslocamento da curva S com uma redução temporária em R. Como R' menor que R', os agentes tentarão se desfazer dos seus títulos domésticos e desejarão comprar títulos estrangeiros. Acho que seria melhor até colocar, desculpa, aqui eu escrevi, ao invés de dizer só R' menor que R', que é verdade, mas acho que o ponto é R' menor que R' mais delta, porque o delta é zero, tá? Então, seria melhor colocar... Então, as pessoas começam a tentar mandar recursos para o exterior. Isso causará uma pressão para desvalorizar a moeda nacional. O Banco Central será obrigado a vender reservas cambiais, tá? Não são as reservas bancárias, não, reservas cambiais. E retirar moeda doméstica de circulação. Esse processo continuará até que a curva S volte para a sua posição original, por isso que tem essa seta para cima aqui. E o equilíbrio seja restabelecido nos pontos A e B. Perguntas? Aí eu tive aqui uma conclusão importante. Não fui eu que percebi isso, outras pessoas tinham visto, né? Quando há perfeita mobilidade de capital e câmbio fixo, ou seja, você junta perfeita mobilidade de capital e câmbio fixo, o Banco Central não controla a oferta de moeda. Ou, colocando de outra forma, a oferta de moeda é uma variável endógena. O que isso quer dizer? Olha o que aconteceu aqui. O Banco Central tentou expandir a oferta de moeda, mas como ele tinha que queria manter o câmbio fixo também, ele foi obrigado a reverter essa expansão e permitir que a oferta de moeda retornasse para o patamar inicial. Tá?
E aí tem a questão bem conhecida da trindade, o trio, em inglês é impossible trinity, trindade impossível. Em um dado instante no tempo, uma economia pode ter, no máximo, duas das seguintes três características: câmbio fixo, perfeita unidade de capital e política monetária independente, ou seja, controlar a quantidade de moeda. Se ele tem 1 e 2, ele não tem como ter o 3. Ele pode ter o 2 e o 3, perfeita unidade de capital e política monetária independente, mas tem que deixar o câmbio flutuar. E ele pode ter câmbio fixo com política monetária independente, mas aí tem que impor controle no movimento de capitais. Tá? Eu coloco aqui embaixo as expressões em inglês, que também conhecido um trilema, impossible trinity, trindade impossível, acho que eu tinha falado. Perguntas? Então, agora, a gente vai falar do que acontecerá se os agentes passarem a esperar uma desvalorização cambial. O que eu estou querendo dizer? Posso apagar o quadro? O que eu estou dizendo é o seguinte. Suponha que o câmbio estava fixo, que o câmbio está fixo, e os agentes acreditam que o câmbio vai permanecer fixo. Então, isso aqui é igual a zero. Mas alguma coisa acontece, por exemplo, começa a aparecer aquele regime de câmbio fixo não é sustentável, que o Banco Central vai ter que mudar o patamar da taxa de câmbio, mas o câmbio ainda está fixo. Mas as pessoas acham que isso não vai durar. Daqui a pouco o Banco Central vai chegar e falar: a taxa de câmbio não é mais R$5 por dólar, quando estivesse fixa no Brasil, vai passar agora para R$5,50, R$6 por dólar. Então as pessoas passam a acreditar que daqui a uma semana, um mês, em algum momento no futuro, não muito distante, o Banco Central vai mudar o valor da taxa de câmbio. Basicamente dizer: olha, estava fixo em 5, agora eu passei para 5,5 e vai ficar fixo. De novo, mas nesse novo patamar. E a gente ilustra isso na figura 12. Mais uma vez, vou colocar essa figura aqui. Provavelmente aqui é um R asterisco. E aqui acho que era B1. E aqui é A1. Deixa eu conferir. As notas de aula. Figura 12, né? Sim, A1, B1, ok. Então, o que aconteceu? Os agentes... essa aqui é a curva F1. Antes, numa situação inicial, eles tinham um delta esperado igual a zero. Agora eles têm um delta esperado positivo. Então, essa mudança, ou basicamente, o que estamos falando aqui é o seguinte: que o E+, que hoje, na situação inicial, taxa de câmbio um passo à frente, era igual a E barra, agora, devido à mudança nas expectativas do agente, ela é maior que o E barra. Então, lembra, uma elevação nesse E+, faz com que a curva F se desloque para a direita. Então, a curva F se desloca desta maneira aqui. Aí alguém... o equilíbrio acontece aqui. Não. Porque se o equilíbrio acontecesse aqui, a taxa de câmbio atingiria esse valor que eu estou marcando aqui. Ó. Não é isso, não. A taxa de câmbio está fixa. Em E barra. Lembra, a ideia é a seguinte: o Banco Central está mantendo a taxa de câmbio fixa, os agentes acreditam que ele vai mudar a taxa de câmbio
na próxima data. Então, para termos equilíbrio no mercado de câmbio, o que tem que acontecer é isso aqui. Ó. Deixa eu ver. Só um pequeno probleminha aqui. Essa curva foi demais para a direita, tendo vista o gráfico. Eu tenho aqui. Então, permita-me botá-la aqui um pouquinho mais para baixo, assim. Peço desculpa por isso. Nas notas de aula está melhor. Cobri o ponto A1, mas foi absolutamente necessário para ele conseguir desenhar isso aqui. Então, a curva F se desloca de F1 para F2. O equilíbrio tem que acontecer nesse ponto aqui, que é porque a taxa de câmbio permanece em a barra. E o que isso quer dizer, então, é o seguinte, que a taxa de juros agora é essa que a gente vai chamar aqui de... Eu devo chamar de R2. Sim, de R2. Então, não marquei nas notas de aula, mas R1 é igual a R asterisco. Na situação inicial, taxa de juros doméstica era igual a R asterisco. E para ter equilíbrio no mercado de câmbio, isso quer dizer, então, que a oferta de moeda se contraiu. Então, aqui pode botar um 1, esse aqui é o S2. M2 sobre P. Por que a oferta de moeda se contrai? Imagina o seguinte, na hora que os agentes, enquanto a taxa de juros está aqui no patamar R asterisco, observe que R asterisco, evidentemente, é menor do que R asterisco mais ΔS e o ΔE por positivo. Os agentes estão acreditando que vai haver uma desvalorização, então o ΔE é positivo, o R asterisco está baixo. A taxa de juros, que é igual à taxa de juros doméstica, né? A taxa de juros doméstica está muito baixa. Então as pessoas começam a tirar capital do país. E acontece a mesma coisa que a gente discutiu no exercício anterior. Na hora que as pessoas começam a tentar tirar capital, começam a tirar capital do país, começam a querer converter ativos domésticos em dólar para poder mandar recurso exterior e comprar títulos do Tesouro Americano, por exemplo, o Banco Central é obrigado a intervir no câmbio para manter a taxa de câmbio no patamar E barra. Aí, quando o Banco Central começa a vender dólar para impedir que a taxa de câmbio saia do patamar E barra, ele está entregando dólares para a gente, está recebendo moeda doméstica, ele está contraindo a oferta de moeda. O processo continua até a taxa de juros atingir o patamar R2. Então, você pode interpretar assim, a oferta de moeda ela vai se deslocando, fazendo com que a taxa de juros cresça ao longo desse caminho aqui, ó, até a gente chegar nesse ponto aqui. Eu deveria ter chamado de B2. Deveria ter colocado antes. Então, a ideia é a seguinte. Estava tudo tranquilo. De repente, os agentes, câmbio fixo. Amanhã, daqui a uma semana, o Banco Central vai jogar essa taxa de câmbio para cima, vai desvalorizar a moeda doméstica. Então, as pessoas tentam se desfazer da moeda doméstica para comprar dólar e investir no exterior. No que eles tentam fazer isso, eles começam a pressionar o mercado de câmbio, muita gente querendo comprar dólar, isso tende a puxar a taxa de câmbio para cima, além do valor é barra. O Banco Central, como ele quer manter o câmbio fixo, ele é obrigado a intervir no câmbio, ele entra no mercado de câmbio vendendo dólares e tirando a moeda doméstica de circulação. Ele vai tirando moeda doméstica de circulação e, à medida que então, colocando dólar, tirando moeda doméstica de circulação, a oferta de moeda, ou seja, essa reta vertical, essa reta horizontal, né, vai subindo, se deslocando dessa forma, até ela chegar nessa posição, onde a interseção dela com a curva D é tal que você tem a taxa de juros R2, que é justamente a taxa de juros que você acha quando você projeta o E barra na curva F2. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem um ΔR positivo. Então, veja, enquanto as pessoas estiverem esperando a desvalorização cambial, a taxa doméstica de juros fica acima da taxa internacional, que na situação inicial o R era igual ao R asterisco. Tá? Mas agora que surgiu essa crise de confiança no regime de câmbio fixo, a taxa doméstica de juros fica acima da taxa de juros internacional. Perguntas? Vamos ver o que eu escrevi aqui. Tem um ponto importante aqui.
Então, desculpa, só aqui. O que acontece? Voltando aqui para o PDF, para o texto. O que acontecerá se os agentes passarem a esperar uma valorização cambial, que ele está discutindo? Então, olha, na curva a curva F1, o E mais é igual a E barra, na curva F2, o E mais é maior que o E barra. Ou seja, a gente está esperando que a moeda, que a taxa de câmbio vai estar acima do patamar E barra. Aí eu escrevi aqui, tem uma perda de reservas internacionais dada pela distância M1 menos M2 dividido por E barra. O que eu estou querendo dizer? Vamos vir aqui para... O que aconteceu foi o seguinte. Lembra que esse deslocamento da curva S é devido às intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Então, lembra, a ideia é a seguinte, houve um delta M aqui, em valor absoluto, né? Houve uma queda, eu vou olhar para o... Então, lembra, estou falando um módulo, o valor absoluto do delta M é M1 menos M2, tá? É o que o Banco Central injetou de moeda na economia, moeda doméstica, reais, para impedir que o dólar saísse, a taxa de câmbio saísse do patamar E barra. E o que ele fez com essa moeda que ele criou? Ele comprou dólares. Que quantidade de dólares ele comprou? Ora, comprou o que ele injetou de moeda na economia, dividido pela taxa de câmbio. Ou seja, se ele injetou R$1 bilhão na economia e a taxa de câmbio é 5, ele comprou 200 milhões de dólares. Então, comprou, não. Desculpe. Eu troquei a ordem aqui. Eu falei, injetou moeda. Não, ele retirou moeda. Vamos dizer aqui tem uma queda. Ele está vendendo dólares, que lembra? O preço do dólar, o taxa de câmbio está subindo. Tenderia a subir. O Banco Central entra no mercado vendendo dólares. Tá? E quando ele vende dólares, ele recebe moeda doméstica. Então, essa retirada de moeda doméstica, de reais de circulação, decorreu exclusivamente por conta das operações cambiais. E quanto ele tirou de circulação de reais, em reais? A diferença é M1 menos M2. E se ele tirou de R$1 bilhão de circulação, a taxa de câmbio é 5, o equivalente a isso em dólares é 200 milhões. Então, isso quer dizer o seguinte, ele tira R$1 bilhão de circulação e está entregando para os agentes 200, para o setor privado, para os outros agentes, 200 milhões de dólares. Então, o Banco Central tem uma perda de reservas internacionais exatamente igual a essa fração aqui. Tá? Alguma pergunta até aqui? Aí surge a seguinte questão. Alexandre, e se, por exemplo, digamos que isso aí seja... Você falou 200 milhões de dólares, o que seja. E se o Banco Central só tiver 100 milhões de dólares? Ele não tiver os 200 milhões? Ele pode pedir dinheiro emprestado à FMI, tem alguma coisa. Supõe que ele vai, pede dinheiro emprestado e não consegue chegar a 200 milhões. Ele só chega a 150. Ficaram faltando 50. Aí o regime de câmbio fixo vai ter que entrar em colapso. Vai ter que abandonar o regime de câmbio fixo. Veja bem, o pressuposto que ele mantém a taxa de câmbio nesse patamar aqui, que ele tem a quantidade de dólares necessários para efetuar a intervenção cambial necessária a manter o dólar naquele patamar. Se ele não tiver, não. Aí ele tem que jogar a toalha e deixar que o câmbio se desvalorize. Tá? Perguntas? Então, agora que a gente teve essa discussão, vamos falar rapidamente aqui do que aconteceu no México em 94 e 95. Foi final de dezembro de 94, janeiro de 95, afetou o chamado contágio Brasil, Argentina, principalmente Brasil, e ali na época eu até pensei, o plano real, que era de julho de 94, acho que vai entrar em colapso agora. A taxa de câmbio subiu no Brasil também. Então, vamos lá. Em 20 de dezembro de 1994, o governo mexicano anunciou uma desvalorização de 15% da moeda mexicana, o peso. Tá? Aí, na próxima página, eu digo, uma pequena curiosidade, o governo tinha tomado posse no dia 1º de dezembro, ou seja, o governo teve uma eleição, eu acho que o candidato do governo ganhou, o presidente foi reeleito, não me lembro exatamente,
Então, eles seguraram a desvalorização, deixaram para fazer a desvalorização um pouquinho depois da eleição, tá? O candidato tinha tomado posse dia 1º, então tinha sido eleito em outubro, setembro, eu não me lembro exatamente. E quando eu falo de desvalorização, só para deixar claro, eu digo que, na verdade, o governo anunciou que estava ampliando a banda de flutuação. O que é isso, Alexandre? A ideia é o seguinte, alguns países não têm exatamente o regime de câmbio fixo. Ele diz o seguinte, olha, fosse o caso aqui do Brasil, digamos que o Brasil fosse adotar um regime de bandas, então a ideia é que ele diria o seguinte, olha, tem um valor máximo, um EMEX, digamos, de 5,7 e um valor mínimo para a taxa de câmbio, digamos, de 5,2. Então, aí o Banco Central diz o seguinte, enquanto a taxa de câmbio estiver entre 5,2 e 5,7, eu não faço nada. Se ela bater em 5,2 ou for abaixo de 5,2, aí eu vou entrar no mercado de câmbio. Tá? No caso, eu vou comprar dólar para puxar a taxa de câmbio para cima. E se ela for acima de 5,7, 5,80, aí eu vou entrar no mercado de câmbio vendendo dólar para puxar a taxa de câmbio para baixo. Tá? Então, a banda é isso, define um teto e um piso. Enquanto a taxa de câmbio não bate nem no teto, nem no piso, você está dentro da chamada banda de flutuação, o Banco Central não intervém no mercado de câmbio. Então, o que aconteceu é que ali, na verdade, o governo mexicano estava ampliando a banda de flutuação. Então, passou, ao invés de ser 5,2, 5,7, você vai falar no Brasil, isso aqui vai ser agora 6,4, uma coisa assim. Tá? O teto, estamos jogando um pouco para cima. Bom, aí ele fez isso, esse anúncio foi seguido de uma corrida contra o peso. Um bando de agentes, no livro, um dos livros que eu indiquei como leitura complementar, International Financial Management, tem um textinho curto descrevendo o que aconteceu no México, um bom texto. Houve uma corrida contra o peso. Bando de agentes econômicos no mercado financeiro tentando se desfazer de títulos em moeda, títulos do governo mexicano e converter esses ativos em dólar, né? Converter em moeda para comprar dólar e mandar para o exterior. Aí a taxa de câmbio imediatamente atingiu o teto que o governo tinha anunciado para a banda. E vamos lá, voltando aqui um pouquinho, dia 20 de dezembro, o governo anunciou a mudança. No dia 22, o governo jogou a toalha, 2 dias depois. Deixa o peso flutuar. Aí ele se desvalorizou ainda mais, e quando chegou em janeiro já tinha se desvalorizado 40%. Então, os investidores retiraram muito capital do México, houve uma saída massiva de capital do México. Outros países foram afetados, já tinha falado, inclusive o Brasil. Na época eu pensei, o Plano Real, acho que não tem uma crise aqui, não, sobreviveu. E uma coisa interessante é que o governo mexicano havia emitido títulos indexados ao dólar, ou seja, atrelado ao dólar. Então, assim, basicamente, o valor que o governo ia pagar quando resgatasse aquele título se ajustava conforme o dólar. Então, se o dólar subisse 10%, o valor que o governo mexicano tinha que pagar subia 10%. Ele chamava esse título indexado ao dólar de tesobônus. Tá? E no final de janeiro, o governo mexicano estava prestes a declarar um default. Estava prestes. E houve um socorro internacional. Para aquela época era um montante muito grande, 53 bilhões, ainda é, né? Mas na época era maior. Foi ímpar, não tinha acontecido algo daquele tamanho. O Tesouro dos Estados Unidos, junto com o FMI, o presidente era o Bill Clinton. E o BIS, Banco Internacional... Agora esqueci o significado da sigla BIS. Acho que é Bank of International Settlement. Bank for International Settlement, é isso. É uma entidade internacional. Então, esses bancos essas entidades emprestaram 53 bilhões para o governo mexicano. E aí o governo mexicano conseguiu estabilizar a taxa de câmbio, ela passou a crescer mais vagarosamente, mas houve uma recessão forte no México. O PIB do México caiu muito naquele ano, não me lembro exatamente quanto. Tá? Perguntas? Então, desculpa, aqui ilustra a situação, não exatamente o que a gente fez no GAB, é assim,
o governo mexicano não tinha dólares para manter a taxa de câmbio no patamar que ele queria, ele teve que jogar a toalha, né? Abandonar, permitir que o câmbio flutuasse. Um pequeno comentário, né? Que o presidente era o Bill Clinton. Uma vez eu li um texto onde o autor, não era um texto técnico, não, era de um jornalista, não tinha sido escrito por um economista, mas ele dizia o seguinte: com essa crise, o sistema financeiro chamado Wall Street, lá os grandes bancos e banqueiros americanos, que tradicionalmente apoiavam os candidatos republicanos, passaram a apoiar os democratas. E o argumento dele assim, não é difícil de entender o argumento dele. Não estou dizendo que está correto, não sei realmente não tenho certeza de hoje quem os grandes bancos apoiam. Tenho a impressão que apoia os democratas, mas não tenho certeza. Tá? Mas tem uma história interessante ali, que observa o seguinte: falei que existiam aqueles tesobonos, que eram títulos indexados ao dólar. Então, veja bem, quando a gente começou a discutir o capítulo anterior, falando investidor que vai trazer dinheiro, tirar dinheiro dos Estados Unidos, mandar para o Brasil, depois trazer o dinheiro de volta, um dos problemas é a incerteza sobre a trajetória da taxa de câmbio, né? Existe um risco cambial. Agora, observe o seguinte: suponha que o título do governo brasileiro, olha, fala com o México aí, o governo mexicano diz que o título dele está amarrado ao dólar. Então, basicamente assim, se a taxa de câmbio subir 50%, eu te pago em peso 50% a mais. Eu estou, na prática, eliminando o risco cambial. Então, basicamente, o título do Tesouro Americano pagando, eu não sei, né, mas supõe assim, 2% ao ano para investimentos em dólar. E do governo mexicano, uma coisa pagando, por exemplo, 8% ao ano, sem risco cambial, porque ele estava atrelado ao dólar. Não tem alguma coisa estranha aí? A princípio? O que vocês acham? Senhores? Como é que é isso? Alguém... Pô, tem aqui o Tesouro Americano me dando 2%. O outro ali me dando 8% sem risco cambial. Qual o problema disso? Tem que ter um outro risco, né? Porque se fosse a mesma coisa, todo mundo ia se desfazer dos títulos do Tesouro Americano e colocar no Tesouro Mexicano. É que é evidente que tinha um risco. Então, quem colocou dinheiro nos títulos mexicanos, que estavam pagando mais do que que eram atrelados ao mar, pagando mais que o Tesouro Americano, assumiu um risco. E aí, quando veio o default, se for ler essas histórias de crises de dívida, de endividamento, default, tem a expressão haircut, que eu não sei se é exatamente assim, ou se coloca com IF, acho que é assim, IF. Haircut quer dizer corte de cabelo. Basicamente é um default, nem que seja parcial. O devedor, no caso seria o governo mexicano, ia dizer: olha, essa dívida aí não tem como pagar, então estou dando um corte de 30% nela. Aí, então, basicamente, vou pensar, quando houve o governo mexicano, estava ali quase que inadimplente, apoiado nas cordas, né? Esse pessoal, muita gente que tinha comprado esses títulos chamados tesobonos, ficou desesperado. Então, possivelmente, houve um lobby lá de investidores para o governo americano socorrer. O governo americano socorreu e para esses caras foi bom. Porque se o governo americano não tivesse dado socorro, o governo mexicano possivelmente teria dado dado um calote para um haircut. Né? Então, o socorro não beneficiou só o médico, beneficiou também os credores. Inclusive, tem gente que diz que, na verdade, o socorro beneficiou os credores. O médico não ganhou nada, não teria ganho nada com o socorro. Aí já acho meio questionar, mas o fato é que teve esse ponto também. Então, o texto dizia que tendo visto que o Bill Clinton, que era democrata, coordenou, patrocinou, entre aspas, né? liderou esse socorro para o governo mexicano, com isso ele ganhou, o Partido Democrata teria ganho a simpatia dos grandes bancos. O quão correto ou não isso está, eu não sei dizer, mas faz sentido, né? Porque realmente ali não era só o governo mexicano que estava numa situação difícil.
pessoal que tinha investido nos Estados americanos, muitos investidores estrangeiros, se não houver socorro que a gente discutiu aqui, teriam perdido pelo menos parte do que haviam investido, ou esperado, ao invés de resgatar em um ano, esperar 10 anos, 20 anos, sabe? Sei lá o que ia acontecer. Perguntas? Ok. 19h40, então, para me situar aqui, uma aluna no começo da aula, a Tamires, disse que queria tirar dúvidas. Alguém mais vai trazer dúvidas hoje? Acho que não, né? E a Tamires era de uma questão, não é? Sim. Então, eu quero fazer o seguinte. Vamos deixar uns, digamos, 15 minutos, 10 minutos. Então, 19h55, você me lembra de a gente começar a discutir a sua dúvida? É uma questão relativamente longa da lista, é isso? Acho que não é, não. Tudo bem, vamos dizer que você precisa de 15 minutos. Vamos começar, pelo menos, a discutir essa questão da ultrapassagem, mais a análise, o modelo propriamente dito, análise gráfica, que é complicada. Para olhar essa história de ultrapassagem, são 2 páginas nas notas de aula. Eu quero discutir possivelmente a metade, basicamente, da passagem, página 3 e 4 e a figura 10, o gráfico mais detalhado, um pouco maior, último gráfico que aparece nas notas de aula. Lembra, troquei a ordem, né? Pulei do 9, enfim, 9, 11 do outro, deixei o 10 para o fim. Quero discutir, então, começar a discutir essa questão da ultrapassagem. A motivação, o que está por trás disso, por que isso foi importante. E na próxima aula a gente faz uma análise gráfica propriamente dita. Então a gente vem para página 3 das notas de aula. Desculpe só ter certeza aqui. Que eu sei o que eu estou fazendo. Pulei para câmbio fixo, encerrei a discussão de câmbio fixo. Sim, então só está faltando a gloriosa ultrapassagem. Agora, bom que a ultrapassagem vai trazer o modelo monetário do balanço de pagamento para cá, para a discussão. Aqui a gente vai falar sobre o impacto de uma expansão monetária sobre o E+, que lembra, para a gente vem tomando o E+, tratando como uma variável exógena. Não, antes. Página 3, não é isso? Sim, o que eu falei aqui? Ultrapassagem é a tradução que eu vi aqui em português, em mais de um livro-texto, para o chamado, pelo menos no manual do Krugman Obstfeld, no outro texto usa a expressão ultrapassagem. Em inglês é overshooting. Overshooting é atirar demais, é basicamente coloca a pressão. E além do alvo. Tá? Eu interpretaria assim. E que realmente a taxa de câmbio ultrapassa o seu valor de equilíbrio. Então, a ideia que ele vai ser o seguinte: a taxa de câmbio estava igual a 5, alguma coisa acontece que vai fazer com que, depois de um período de ajuste, a taxa de câmbio passe para 6, porém, a taxa de câmbio não passa de 5 para 6 de forma ascendente somente. Basicamente, ela sai de 5, vai lá em cima em 7, depois ela vai caindo gradualmente para 6. Tá? Então, a ideia, por trás dessa história da ultrapassagem, tentar ilustrar isso graficamente aqui, é que, por simplicidade, não é que o câmbio estava fixo. O câmbio era flutuante, mas ele estava constante, basicamente, relativamente constante, não estava mudando. Então, pensa assim, a taxa de câmbio estava nesse patamar que eu vou chamar aqui de E1. Aí alguma coisa acontece aqui nessa data T grande, por exemplo, uma expansão monetária. Vocês sabem o que vai fazer? Uma expansão monetária que vai fazer com que, depois de um período de ajuste, digamos que o ajuste se encerra aqui nessa data que eu agora estou chamando de T grande chapéu, a taxa de câmbio atinge esse patamar aqui, E2. Ops, não. Botei muito alto o E2. E aí se estabiliza novamente. Aí
a primeira coisa que o professor diz é, olha, a taxa de câmbio, então seguiria uma trajetória como essa aqui, né? Uma coisa, ou assim, ou assim. A beleza dessa história da ultrapassagem é que vai prevenir o nome que ela ultrapassa o valor E2. A taxa de câmbio, por exemplo, na data T, ela bate lá em cima num patamar que eu vou chamar de E3. E aí ela tem uma trajetória de queda gradual para o patamar E2. Tá? Então, ela ultrapassa o seu valor de equilíbrio final E2, vai além do E2. E eu vou tentar explicar aos senhores por que isso é relevante. Espero convencê-los. Né? Então, vamos lá. Vindo aqui para as notas de aula. As taxas de câmbio se mostraram muito voláteis após o colapso do sistema de Bretton Woods. O que você está falando? Senhor? Bretton Woods. As principais moedas do mundo estavam atreladas ao dólar. Marco, alemão, franco suíço e euro. Não existia euro ainda. Franco suíço, o libra britânica, ien japonês. Essas moedas estavam atreladas ao dólar. Câmbio fixo. Aí o sistema de Bretton Woods entrou em colapso e as taxas de câmbio passaram a flutuar. O governo não mais determinavam valores para suas taxas de câmbio. E aí os economistas observaram que as taxas de câmbio eram muito voláteis. Em que sentido? Que, veja bem, pensando aqui no chamado modelo monetário do balanço de pagamento, tem até a equação aqui. Ó. Se a taxa de câmbio, pelo menos no longo prazo, é dada por essa expressão aqui, e você via, quando você olhava para os dados, você via que a taxa de câmbio oscilava muito mais do que o M asterístico, do que o V, que o V asterístico. A taxa de câmbio oscilava muito. Era muito mais volátil do que os chamados fundamentos, as variáveis que deveriam ser os seus principais determinantes. E os economistas não tinham explicação para isso. E aí, obviamente, o que algumas pessoas falavam? Os agentes são irracionais. Olha aí, um bando de maluco lá no mercado financeiro, esse comportamento irracional. Usualmente, ainda não errei, acho que nisso. Pelo menos quando eu olhei, eu errei. Quando eu vejo alguém dizendo, comportamento irracional, o que eu vejo, uma das duas foi um economista falando é, alguém está fazendo algo que eu não sei explicar, ou, se for, você não sabe explicar, não sabe dizer por que aquilo acontece, você chega e diz, é irracional. Gente louca, não sabe o que está fazendo. Porque se eles fossem tão inteligentinhos como eu, isso não aconteceria. E eles fariam o que eu sei explicar. Ou, às vezes, uma motivação política, né? Não, meu governo fez tudo certo. Não era para isso estar acontecendo, mas tem um bando de gente maluca lá, bagunçando tudo. Né? Basicamente, você atribuir alguma coisa que você não sabe explicar, algo que você não gosta, a irracionalidade, é algo bem conveniente, né? Então, inclusive, um pequeno ponto aqui para a gente pensar essa questão da racionalidade. Que é fácil, né? E talvez reconfortante você olhar para algo que você não sabe explicar e dizer que isso é irracional. É tão melhor você chegar e olhar para algo que você não sabe a razão daquilo acontecer e dizer é irracional do que você assumir a sua própria ignorância. Aqui um exemplo simples, saindo de economia. Bandeira nacional. Ou outros símbolos. Você não vai falar de bandeira nacional. É um país qualquer, Estados Unidos, Brasil ou Japão. O que é bandeira nacional? Um pano colorido espetado num pedaço de pau. É isso, meus caros. Bandeira nacional, um pano colorido espetado num pedaço de pau. Aí um de vocês pode virar, vou perguntar para a gente, Alexandre, por que vou enrolar o Alexandre, fazer uma pergunta que ele não vai saber responder. Aí o aluno vira, Alexandre, por que todas as sociedades, ou se não todas, em vários países, muitas pessoas veneram a bandeira nacional? Às vezes, ou então até queimam, né? Vou pensar, por que o cara está queimando a bandeira? Aquele que não está queimando a bandeira nacional, queimar um pano colorido, o ponto disso também. Ou então, as pessoas
quando toca o hino, leva a mão ao peito, atenção ao hasteamento da bandeira, né? Aí alguém pode perguntar, qual é a relevância da bandeira nacional? Aí eu não sei responder, né? Aí não quero admitir que não sei. Eu digo, sim, é que as pessoas são irracionais, é só um pano colorido. Esquenta não. É irracionalidade humana. Uau! É um pequeno problema nisso, se a gente for pensar. O comum em todo país tem a sua bandeira, e não só país. Aqui no Brasil, os estados têm as suas bandeiras, né? Também os times de futebol, as torcidas têm as suas bandeiras. Então, deve ter alguma razão para aquilo existir. Tá? Então, o fato de eu não ter uma explicação suficientemente boa para que pelo menos eu fique convencido que aquilo é uma boa explicação, não quer dizer que aquilo é irracional. Simplesmente eu não sei explicar. Não é? Agora, que veja bem, olhem que coisa anticientífica até aí. A pessoa chegar a olhar para um evento comum, por exemplo, o fato de várias sociedades, vários indivíduos espalhados pelo mundo venerar de bandeira de seus respectivos países, a pessoa virar e dizer isso é irracional. Não. Quer dizer, pode dizer, mas você está matando a discussão. Eu acho que estritamente falando, cientificamente falando, faz muito mais sentido você olhar, peraí, se deve ter um motivo para tanto a sociedade fazer. Será que é só coincidência? Um mero acaso? Ou tem uma boa explicação que eu não sei qual é? E eu vou atrás dessa explicação. Ok? Então, assim, eu não gosto. É irracional. Não gosto. Eu pessoalmente, eu não sei. Não sei o que está acontecendo. Alguém quer fazer um comentário, crítica, sugestão? Não? Então, vamos lá. Colapso do sistema de Bretton Woods. As taxas de câmbio começam a se mostraram bem voláteis. E, por exemplo, não conseguia... Por que a taxa de câmbio está oscilando? Você não vê tanta oscilação assim na oferta de moeda, no PIB, na dívida pública, no déficit fiscal, as variáveis que deveriam ser determinantes, impactar a taxa de câmbio, a gente não vê. Por que a taxa de câmbio está oscilando tanto assim? Então, existe esse excesso de volatilidade da taxa de câmbio. Aí você me dá os agentes irracionais. Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte. Um economista, já falecido, Rudolf Dornberg, trouxe a primeira explicação sem apelar para a irracionalidade. Então, eu digo aqui, veremos que o fenômeno da ultrapassagem da taxa de câmbio é a base para uma possível explicação para o acima, que faltou o para o acima mencionado excesso de volatilidade, ou para a volatilidade excessiva acima mencionada. Tá? Então, ela foi formalizada pela primeira vez em um modelo econômico pelo economista Rudolf Dornbusch. Tá? E o título, a referência do trabalho está aqui, Expectation Exchange Rate Dynamics, que foi publicado no chamado Journal of Political Economy, que é um dos 5 melhores, talvez entre os 3 melhores periódicos científicos da área de economia. E o título do artigo deixa claro as expectativas sobre a trajetória futura, olha aqui, a palavra expectations, a taxa de câmbio tiveram um papel central na análise do Dornbusch. Tá? E na hora que o Dornbusch trouxe isso, foi um grande achado. Os economistas ficaram, sensacional, uma boa explicação para esse problema, sem dizer que tinha gente irracional, algum gnomo, algum mago, uma fada, mexendo com os mercados. Tá? Então, o nosso próximo objetivo consiste em utilizar os modelos que a gente discutiu aqui nessa disciplina para entender como a ultrapassagem pode ocorrer. Aí, depois de a gente falar como a ultrapassagem pode ocorrer, vamos dizer por que ela pode ajudar a explicar esse excesso de volatilidade. Então, uma das coisas que a gente vai utilizar, a gente vai combinar o modelo que a gente discutiu aqui, né, nesse tópico, ou seja, aquele para determinação conjunta do R e do E, quando a gente rodou um gráfico, encaixou embaixo do outro, fizemos até 3 exercícios, o chamado modelo monetário do balanço de pagamentos. O modelo monetário do balanço de pagamento é constituído por 3 equações, você combina aquelas equações, resolve para a taxa de câmbio, você chega na expressão 1, que é a equação fundamental do modelo monetário do balanço de pagamentos.
aí, depois da expressão 1, eu digo, supõe que a economia está em equilíbrio de longo prazo e que M e M asterisco, nada. Faltou a palavra ou a expressão. São constantes, tá? Constantes aqui. Então, é uma hipótese simplificadora que o M e M asterisco são constantes. Eu poderia dizer, tornaria a álgebra mais complicada, mas eu poderia dizer que o M cresce a 10% e o M asterisco cresce a 5%. Eu vou simplificar, dizer que eles são constantes. Consequentemente, então, a economia está numa equilíbrio de longo prazo, então o Y está dado, o Y asterisco está dado, o V e o V asterisco são constantes, e essas duas variáveis que, por hipótese, são constantes, então o E também é constante. Aí eu chamo, então o E é constante ao longo do tempo. Não estamos assumindo que a taxa de governo fixou a taxa de câmbio, não. A taxa de câmbio está flutuando. Só que essas variáveis, oferta de moeda, PIB, são tais que a taxa de câmbio se estabilizou. O valor de equilíbrio do E é constante ao longo do tempo. Tá? Perguntas até aqui? Então, vamos dizer assim, como o E, a taxa de câmbio é constante, tá? Constante ao longo do tempo, inicialmente o E, um passo à frente, é igual ao próprio E. Então, a gente utiliza essa igualdade que estava por trás daquela curva F que a gente discutiu, e o equilíbrio no mercado de câmbio, para concluir, ou seja, este trecho aqui é zero, essa fração é zero, para concluir que em equilíbrio, pelo menos no primeiro momento, o R nominal, a taxa nominal de juros doméstica é igual à taxa nominal de juros internacional, ou seja, R igual a R asterisco. Tá? E aí, os efeitos, a gente vai assumir que eu vou para uma expansão monetária. Então, vamos parar por aqui hoje. Vamos passar para as dúvidas. Então, o que vai acontecer? Estamos parando aqui. A análise gráfica fica para a próxima aula. Tá? Deve levar, acho que talvez uns 40 minutos. É uma parte um pouco longa, a próxima. Basicamente é uma página agora, que falta para a gente acabar a matéria do curso. Tá? Talvez leve um pouco mais, eu não sei, mas uma aula é suficiente. Bom, então na próxima aula a gente começa daqui. Então aqui neste bullet item. Vamos começar a análise gráfica. Bom, aí o que acontece daqui até o fim do semestre? Próxima aula eu termino a matéria. Próxima aula é quarta. Talvez sobre tempo já para tirar dúvidas na próxima aula. Então, se já quiserem trazer algumas dúvidas na próxima aula, ótimo. Mas já digo, vou abrir a próxima aula discutindo isso aqui. Nem vou perguntar se tem dúvida no começo da aula. E o que sobrar de tempo no fim a gente usa para tirar dúvidas. A menos que alguém queira já trazer uma dúvida sobre o que a gente cobriu hoje. Outras dúvidas a gente deixa para o fim da aula. Aí teremos, para tirar dúvidas, a aula de segunda-feira, que a prova está marcada para quarta, não é isso ou estou confuso? É isso sim. Obrigado, Samir. E aí, se vocês quiserem marcar uma sessão de dúvidas na terça-noite, aí pode ser também, a gente pensa nisso depois. Então, agora, nós vamos partir para as dúvidas ou para a dúvida da Tamires. Diga, Tamires, suas dúvidas, a sua dúvida. Na lista 6, exercício 5. Questões adicionais? Não. Porque a lista 6 só tem 2 questões adicionais, né? Então, é do manual do Menkel? Sim. No Problemas e Aplicações 5. Tá, vamos lá. Você tem a página aí? Página 402. Obrigado. Problemas e aplicações 5. Ah, sim. Uma senadora renuncia ao apoio que deram ao protecionismo no passado. Tá? Ou seja, uma política que antes apoiava o protecionismo comercial, impor barreiras às importações, taxar os bens importados. Ela diz assim, o déficit comercial norte-americano passou a dizer o seguinte, deve ser reduzido, mas as cotas de importação apenas irritam nossos parceiros comerciais.
Então, a gente deve fazer assim, se em vez de subsidiarmos as exportações, ou seja, incentivar a exportação, criarmos uma linha de crédito com taxa de juros baixa para quem exporta bem, tá certo? Ou darmos uma isenção fiscal para quem está exportando. Poderemos reduzir o déficit por meio do aumento da nossa competitividade. Então, assim, essa política estava preocupada com o déficit comercial, então ela queria reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, criando barreiras às importações, impostos, cota, no caso aqui ela fala em cota, né? Lembra, cota é definir uma quantidade máxima de um dado bem que o país pode importar. Por exemplo, 5 milhões de toneladas de soja no máximo. Não pode importar mais do que isso. Então, eles não vão mais por cota. Ao invés de dificultarmos as exportações, vamos incentivar as exportações. Aí ele pede, utilize o diagrama em 3 painéis para discutir o efeito de um subsídio às exportações sobre as exportações líquidas e sobre a taxa de câmbio real. Você concorda com a senadora? A resposta, eu digo que eu concordo com a senadora, é não. Tá? Não. Por quê? Nesse tal diagrama de 3 painéis, vamos ver se eu acho. Eu acho aqui, peraí. Não, quero. Pode ser nota, desculpe. Esse era o tópico 9, eu acho, o diagrama de 3 painéis. É? É. Então, vou colocar um deles aqui. Não, só quero abrir com Paint. Está aparecendo para vocês o diagrama de 3 painéis? Sim. Tá. Então vamos lá. Quando ela diz que quer criar um incentivo para as exportações, o que vai acontecer aqui, para criar um incentivo para as exportações, é que a curva, eu vou colocar em vermelho o que é novo, tá? Que vai, eu posso, desculpa, deixa eu fazer o seguinte, então. Mais fácil. Não sei porquê, é mais fácil para mim desenhar nesse software que eu uso como quadro do que nesse editor de fotos simples do Windows. Não sei porquê. Inclusive, quando eu comprei a tal mesa digitalizadora e comecei a usar, porque usando esse softwarezinho Paint, ou seja, este aqui que vem no Windows, eu pensei, impossível, não vou conseguir dar aula. Aí eu descobri que alguém falava bem desse aqui, baixei, melhorou bastante. Tá? Eu não me pergunto, ou seja, a facilidade de você desenhar e escrever depende também do software qual que você está usando para fazer o desenho. Não me pergunte por quê, editor. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ela criando esse incentivo para as exportações, aqui não acontece nada, nem aqui. Então, esse X-chapéu aqui não muda. O que vai acontecer é isso aqui. Você realmente, essa curva, que seria então DL1, aqui teria uma nova curva chamada de DL2, tá? Aí você teria um novo valor para a taxa de câmbio. Então, aqui seria 1 sobre Q2, aqui 1 sobre Q1, tá? Mas o saldo comercial continua no patamar X-chapéu. No longo prazo, ele não muda. Ele precisa mudar para longo prazo. Ele não muda, tá? Mas como? Mas veja bem, o que a gente tem aqui, como o 1 sobre Q cresceu, tá? Não é isso? 1 sobre Q. Então, eu tenho um delta aqui. Negativo. Ok? E o que está acontecendo aqui? Como as exportações líquidas não mudam, eu observo o seguinte, esse Q, delta Q negativo, ele puxa as exportações para baixo. Mas como você está dando... Espera, deixa eu mudar aqui, eu não quero usar essa letra aqui. S menos sim. Exportações menos importações. Isso aqui é o EL, exportações líquidas, tá? O Q caindo, ele está puxando este sujeito para cima. Como o EL não mudou, esse aqui tem que crescer pela mesma magnitude. Então, o que aconteceu? Você criou
incentivou as exportações. Realmente, se aumenta as exportações. Mas como o saldo comercial no longo prazo é dado pelo ingresso, pelo saldo X-chapéu, que é determinado pela taxa real de juros, o saldo comercial propriamente dito não muda. O que acontece é o seguinte, você exporta mais e importa mais. Ambas as exportações e importações crescem pela mesma magnitude. E alguém pensa, por que as importações aumentam? As exportações aumentam porque esse Q cai. Isso faz com que o país importe mais. Mas então deveria estar exportando mesmo? Sim, tem o Q, o delta Q puxando as exportações para baixo, mas tem um incentivo, que é o que gerou o deslocamento da curva, puxando as exportações para cima. Então, em termos, no total, apesar da queda na taxa de câmbio puxar as exportações um pouco para baixo, o efeito do incentivo ainda é maior. Então, em equilíbrio, as exportações crescem também. Menos do que elas cresceriam se a taxa de câmbio ficasse no mesmo patamar, né? A taxa real de câmbio ficasse no mesmo patamar. Tá? Eu respondi a sua dúvida, Tamires? Sim, agora eu entendi melhor, porque eu tinha seguido o gráfico do livro, e aí ele não chama de 1 sobre Q, ele chama de E1 e E2. E aí parece que a taxa de câmbio real cresce. Mas agora que eu vi pelo seu, deu para entender. Lembra que tem uma pequena coisa. O que ele chama de taxa real de câmbio é o nosso, é o recíproco, né? Tem essa complicação aqui. Peço desculpas por esse complicador, mas não tive como evitar. Tá? Mais perguntas, gente? Dúvidas? Não temos perguntas? Não? Então, eu vou parar. Vou até interromper a gravação. Ninguém vai fazer pergunta. Não, o negócio da prova a gente já falou, né? Então, aproveitar e falar mais um pouco. Lembrando, tem a segunda prova. Você falou sobre a prova da aula. Mesmo esquema, 2 questões, o aluno escolhe uma. Eu tenho resposta a uma aluna, pergunta que o aluno fez no final da aula passada, que eu discuti no meio da aula. Acho que a prova vai ser um pouco mais difícil, porque, pelo menos eu acho, o material que a gente está discutindo agora, tem esses gráficos, tem os modelos, tem que explicar o gráfico, me parece mais complicado do que o material que caiu. A matéria caiu na primeira prova. Inclusive, na primeira prova tinha uma questão que era só calcular a taxa de inflação, não era isso? Ou era calcular PIB? Calcular a taxa de inflação. Não foi isso? A questão que todo mundo fez na prova 1. Não era cálculo de taxa de inflação? Ninguém lembra? Ninguém vai me ajudar? A Luísa botou sim. Obrigado, Luísa. Sim. Era cálculo de taxa de inflação. E o outro era um modelinho, tinha um gráfico. Dos mais de 50 alunos que fizeram a primeira prova, apenas um aluno fez a questão do gráfico. Todos os outros fizeram o cálculo da taxa de inflação. Então, me parece que vocês acreditam que calcular a inflação, possivelmente calcular PIB, é mais fácil do que lidar com gráfico e explicar o gráfico. E agora aqui, possivelmente, não estou dizendo que vai ser assim, mas tendo em vista o que a gente fez desde a P1, desde a primeira prova, é difícil eu bolar uma prova agora, a P2, que não tenha gráfico, né? Um pouco difícil. Então, talvez até tenha 2, não sei, vou pensar ainda, mas a gente usou intensivamente gráfico nessa segunda metade do curso, e eu não vou fugir deles na prova, tá? Mas o esquema é o mesmo. 2 questões para o aluno responder uma, basicamente uma questão que deveria levar 20 minutos, 25 minutos no máximo para o aluno responder, e olha lá, e aí ele tem lá mais ou menos 15 minutos para conseguir fazer a digitalização e mandar o e-mail. Ok? Perguntas? Não? Então vou interromper a gravação.